Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Teologia da Libertação. Dando sequência nessa aula de número 2, ela é uma resposta já fruto da interação dos vídeos anteriores. Teologia e a roça. Este é o título desta aula. E eu pretendo então desenvolver esse tema para você compreender o sentido dele. Antes de continuar aqui para a aula, peço a gentileza de dar um joinha, se inscrever aqui no canal. Contribui muito para esse conteúdo ser divulgado, difundido para as pessoas. Assim que o Google e o YouTube fazem a leitura. Se você vê um pouco mais tempo, se você dá o like, se você se inscreve no canal e se você partilha o link. Tudo isso são ações que contribui com o meu trabalho de professor e com essa partilha. Pois bem, o tema teologia e a roça, vou explicar a palavra roça, sobretudo aqui em Minas, onde eu estou e onde eu nasci, desse grande estado em termos de extensão geográfica. Você tem a expressão roça para dizer do meio rural ou campestre, né? Para se referir ao campo, locais em oposição às cidades. Pois bem, então teologia na roça é um pouco isso que eu quero puxar a conversa. O tema foi fruto de uma conversa exatamente com um amigo que acompanhou os vídeos e me propôs algumas questões, as quais eu achei de fato pertinentes. Eu falei muito no início da teologia, do seu início nos anos 60, 70, e falei muito da palavra oprimido, excluído, e que libertação seria libertar destas situações. E a pergunta é, será que aquele contexto dos anos 60, 70 ou até mesmo 50 seria o mesmo contexto de hoje? Será que nós podemos falar hoje em dia de excluído, de oprimido, ou esses termos teriam que ser reformulados ou coisa do tipo? E é por tudo isso que eu vou tentar então responder isto. E ao responder isto, eu falo obviamente da teologia de hoje. Como que a teologia da libertação está hoje? E aí quem começa a acompanhar esse curso consegue ver aquela origem, consegue ver rapidamente, então, já aqui nessa segunda aula, que é o terceiro vídeo, que eu fiz 2 vídeos para a primeira aula, consegue entender que, horas, então saiu de lá e está aqui hoje. Isso me interessa ou não me interessa? No caso da teologia da libertação hoje em dia, primeiro ela é uma coisa muito... não está em todos os lugares. Existem outras perspectivas teológicas mais proeminentes, mais apreciadas em termos de números de pessoas. Mas não deixou de existir os desdobramentos da teologia da libertação em vários setores. É importante também compreendermos isso. Mas a teologia da libertação hoje, então, ela está ligada aos temas da ecologia. Daí eu falar de teologia na roça. Se faz uma aproximação, e eu vou aqui introduzir as linhas gerais desse processo, mas se faz uma aproximação da relação do sagrado, e portanto a teologia vai estudar isto, a teologia da libertação, com a ecologia. A ecologia não é só esse lugar que eu estou, não é só a questão aqui da chuva que está acontecendo aqui ao mesmo tempo. A ecologia, ecos, é uma palavra de origem grega que tem a ver com algo em comum. Logia, em geral, a gente fala, traduz de várias formas, mas é como se fosse o estudo da coisa comum. Um renomado teólogo, Leonardo Boff, até mesmo fala da casa comum, quer dizer, a terra é a nossa casa comum. Enfim, essa ideia de economia, ecologia, são todas áreas do conhecimento que, de certa maneira, está preocupada em pensar, ou tem uma tradição de pensar, sobre o bem comum, sobre os objetos que é preciso ser pensado em bem comum e por aí vai.
Eu não estou agora muito preocupado com a precisão do termo ecologia. O que eu quero falar mais é exatamente explicar que a teologia da libertação hoje tem se caracterizado por esta reflexão que pensa o sagrado, a experiência do sagrado, e as implicações da experiência do sagrado com a casa comum, que implica, por exemplo, cuidado do planeta, cuidado com as coisas que geram os impactos no meio ambiente. E essas palavras sempre, como meio ambiente e ecologia, nós pensamos que elas estão ligadas ao campo. Meio ambiente é o campo, é o verde que está aqui atrás, são os bichos selvagens. E às vezes quase que coloca nós, enquanto pessoas, fora da reflexão. Parece que é mais importante a floresta do que nós, pessoas humanas. E não é bem assim. A palavra, por exemplo, ambiente, nós estamos pensando em ambiente de trabalho numa grande cidade. Nós podemos pensar em ambiente de trabalho, ambiente onde se vive na periferia da grande São Paulo. Então, o ambiente, não é só o meio ambiente, não é só a floresta, mas é todo espaço onde existem interações. E que nós precisamos cuidar dessas interações ambientais para que elas gerem vida. E no caso então da teologia, a teologia vai pensar o fenômeno sagrado, o fenômeno da experiência do sagrado, considerando esses elementos. Pois bem, vou retomar isso, vou dar sequência nisso um pouco à frente, mas voltando um pouco antes, se nós pegarmos o início da teologia, no qual eu usei muito a expressão excluídos, oprimidos. A grande pergunta é, esse contexto lá dos anos 70, 60 e 70, ele é o mesmo de nossos dias? Ele tem as mesmas características? Em conversa exatamente com este amigo, a grande pergunta é, a experiência nossa hoje, sobretudo ligado ao interior do Brasil, às cidades menores, nós podemos comparar, ou ao compararmos o hoje com os anos 60 e 70, o que nós podemos perceber? Aquele contexto, o qual eu conheci em partes, porque eu sou nascido nos anos 70, 75, aquela realidade que nós tínhamos naquela época, o que dela se modificou para os dias de hoje? Eu lembro que, obviamente, a energia elétrica, por exemplo, não era uma realidade do meio rural, onde eu nasci. Hoje em dia, a internet é uma realidade lá no meio rural. Aqui onde eu estou, no sul de Minas, um pouco distante de onde eu nasci, ainda que Minas Gerais, nós temos a internet de fibra ótica ou de banda larga, como nós falamos aqui, em vários pontos aqui do meio rural. Nós temos estradas mais pavimentadas do que naquela época. O automóvel hoje em dia está mais acessível, ainda que a gasolina está inviabilizando possuirmos o automóvel. Então, quando eu comparo o meu meio rural dos anos 80 com o meio rural de hoje, eu vejo que mudou muita coisa. E hoje em dia, talvez a pergunta fundamental para uma comunidade religiosa e para o discurso teológico é em que sentido a teologia, ao pensar essa relação do homem com a ecologia, e aí implica a floresta, o riacho, porque isso implica na qualidade de vida de todos os viventes neste ecossistema, eu vou descobrir que efetivamente não temos muitas coisas parecidas, muitas nós conseguimos superar, mas ainda temos desafios. Então, a teologia da libertação, quando ela se propõe pensar a ecologia, ela associa nos dias de hoje
a demanda de que o pensamento teológico precisa conciliar o seu pensamento teológico, o como nós estamos vivendo neste meio. Não é aquela mesma realidade dos anos 60, 70, mas, no entanto, nós continuamos a ter desafios. E os desafios de hoje, pensando aqui numa relação da teologia com o meio campestre, com o meio ecológico ou com a ruralidade, um dos desafios é que mais pessoas possam se fixar nestas, digamos, paragens e construir na sua relação com este meio uma relação, que a sua relação religiosa com o sagrado, com o sentido da vida, seja possível de ser construída considerando as dinâmicas deste meio onde está se vivendo, no caso o meio rural. Os círculos, circuitos, os ciclos, que a minha experiência religiosa, por exemplo, compreenda a importância de eu entender o ciclo da natureza. Época das chuvas, época da estiagem, época da plantação, época da colheita. Então, existe aí todo um universo que a teologia passa a explorar, portanto, que é esse tipo de questão. E para as tradições cristãs, seja católico, protestante, evangélico, pentecostal, ou mesmo as tradições afro-brasileiras, existe uma relação, digamos assim, que é abundante entre o texto bíblico, por exemplo, e a ecologia, o meio rural, a vida campestre. Falamos muito de pastor, de ovelhas, falamos muito no texto bíblico de época da colheita, plantação, os lugares altos do Antigo Testamento, onde se guardava sementes. Então, nós temos toda uma relação, que às vezes é esquecida, da agenda religiosa com a natureza na qual nós vivemos. A teologia da libertação, por exemplo, retoma este processo. O termo, portanto, libertação, agora, ele avança para uma outra esfera da ideia de libertação, que é, por exemplo, um conhecimento que não causa opressão, um conhecimento que permite o manejo da terra sem que nós produzamos a degradação da terra. Então, o não conhecimento, ele é opressor. O conhecimento que nos faz produzir uma relação ecológica sustentável, ele é um desafio comunitário e coletivo em torno da libertação. A teologia, portanto, caminha para essa perspectiva. A leitura do texto bíblico, e aí encaminho para o bloco final desta aula, a leitura orante é o foco, no geral, da teologia da libertação. Pensando naquela diferença que eu fiz, a teologia da libertação ela só se faz na comunidade e a teologia sobre a libertação se faz fora da comunidade, no mundo acadêmico. Então, a teologia da libertação ela é feita em torno, basicamente, do texto bíblico. Isso é uma outra característica que eu não destaquei tanto no texto passado, mas que é unânime em todas as tradições. A vida comunitária, que é a ideia de vida com dignidade, vida plena, que implica os cuidados ecológicos, ambientais. E aí, veja bem, o cuidado ambiental é estar num lugar que eu conviva bem com o meu vizinho, por exemplo. Esse é um desafio. E não... Porque às vezes a gente pensa que o ambiente é cuidar da criação animal de um jeito específico, ou plantar vegetais que causam tal e tal impactos, não usar tais e tais coisas. Também é isto, mas o ambiente também tem a ver com o ambiente comunitário. Trabalhos cooperativos, por exemplo, que é uma estrutura sustentável,
Então, compreender de cooperativismo é praticar a teologia da libertação. Eu falo aqui da ruralidade, da vida campestre, mas a vida cooperativa também pode acontecer nas grandes cidades. Ela pode ser uma perspectiva de teologia da libertação no meio urbano. E aí nós estamos também falando de ambiente, de ecologia, porque tudo tem a ver com essa interação entre vários, que não seja uma interação degradante. Uma comunidade que na Grande São Paulo que consegue se reunir, por exemplo, para cuidar da educação dos filhos, para fazer hortas urbanas, experiências que eu conheci já, que é muito interessante, tem acontecido em alguns pontos das grandes cidades. Num lote vago, por exemplo, você consegue alimentar 2, 3 famílias. Isso é também um cuidado ecológico e ambiental. Eu falo às vezes do meio rural, mas nem tanto, não é só na ruralidade que acontece esta relação ecológica e essa relação ambiental. É óbvio que eu, pessoalmente, tenho um olhar muito interessado na vida campestre, na vida rural, por uma série de questões da minha própria biografia, mas a teologia da libertação ela não se restringe a isso. Falar de ecologia é pensar também a vida numa grande cidade como Boston, nos Estados Unidos, Nova York, Paris, São Paulo, Lagos, na Nigéria. Tudo é possível pensar em termos de uma reflexão sobre o sagrado que considera esses aspectos ambientais e ecológicos. Mas voltando ao texto bíblico, o texto bíblico ele é a referência para a teologia da libertação no geral. Ele é mais referência do que propriamente a teologia sistemática. E como eu disse que o ponto central dele é gerar vida, vida com abundância, vida com qualidade, esse compromisso ele é a referência fundamental. E quando a gente coloca esta referência como fundamental e em torno de um texto bíblico como fundamental, a teologia da libertação ela acaba sendo uma teologia que não é exclusivo católica. Ela não é exclusivo luterana, batista, presbiteriana, metodista. Ela pode ser uma teologia que estas comunidades, com as suas diferenças, podem trabalhar em conjunto. Não é, entre todas essas tradições cristãs, não se discorda, por exemplo, de que a centralidade de Jesus Cristo como referência, como uma espécie de signo que nos chama para a defesa da vida, para a vida com dignidade, este ponto, certamente, teremos particularidades nessas tradições, mas se nós nos empenhamos numa cooperativa urbana ou rural, para, por exemplo, gerar uma vida de alimentação mais saudável para uma dada comunidade, esse projeto ele não precisa ser inviabilizado porque eu sou católico e o outro é luterano, batista. Ele é perfeitamente trabalhável em conjunto sem nenhum problema. Eu não estou preocupado em ganhar de você numa argumentação lógico-racional de como que define a interpretação disso ou daquilo. O meu empenho com a comunidade é que essas condições ecológicas e ambientais sejam condições que geram vida. E esse ponto é comum com todas essas tradições. Portanto, é claro que esse discurso teológico ele difere do discurso da teologia da prosperidade, na qual o que importa é o crente ou o católico, né? É o crente no sentido daquele que crê, não popularmente, como a gente ficou no Brasil, indicando que apenas uma tradição é o crente, mas na teologia da prosperidade a disputa por cliente dizimista. Então, numa perspectiva dessa, a coisa já não funciona bem. Ou numa tradição mais antiga, de um catolicismo que
digamos assim, é intolerante com as outras tradições e com qualquer outra tradição, não vou fazer um projeto junto com o outro, porque o que importa é disputar a alma do fulano, porque essa alma é nossa. Então, para além dessa discussão tradicional que existiu, no contexto da teologia da libertação, a centralidade da pessoa de Jesus passa a tomar um lugar que não é um lugar habitual das discussões teórico-racionais, verbais. Tem alguém precisando de ajuda ali, não importa se eu seja luterano, batista, o que importa é eu ir lá e ajudá-lo. Não importa eu ter uma definição linda e maravilhosa, a qual eu faço a exposição dela extremamente organizada, enquanto a casa do meu irmão vizinho está caindo, porque deu um temporal, arrancou as telhas e eu não faço nada. Eu estou preocupado em ficar dizendo para ele uma cadeia de ideias encadeadas racionalmente e mais nada. Então, um amigo meu de tradição evangélica dizia muito isso, que eu esqueço sempre o contexto, mas ele refere-se à Bíblia, que pregava-se a palavra de Deus e de vez em quando até falava. Isso cria uma conta, mas para lá, pregar não é falar? Sabemos que não. Então, a teologia da libertação, ao colocar o texto bíblico como centralidade, isso é importante. Isso, claro, que tem esse posicionamento, ele cria diferença de outros posicionamentos que não admitem essa postura que eu estou propondo. Mas essas são as outras que elas se expliquem. Ou que nós possamos, em diálogo, explicar que a centralidade de um Jesus que defende a vida é o que motiva um conjunto de outras coisas. Esta postura não é uma postura que pulveriza as diferenças dessas tradições. E que essas diferenças podem existir e que elas funcionam e que essa complacência com essa diferença, como eu já disse, não é ser conivente com aquilo que não é, por assim dizer, esse núcleo que é a defesa da vida. Porque às vezes a preocupação é muito esta, né? Não, para lá, você está relativizando tanto que qualquer coisa, então, você vai estabelecer diálogo. Já disse em outros vídeos que não é assim. O limite é exatamente que eu interajo com aquilo que gera vida. E com aquilo que não gera vida, a minha participação não se conta com ela. Então, essa convivência com o diferente nas comunidades não é uma fonte de relativismo, mas é uma fonte de respeito à diferença e compreendendo que é possível ser diferente, mas que a diferença tem este limite, na medida em que se ela gera morte, nós não compactuamos com ela e, pelo contrário, nós denunciamos. Porém, existem diferenças que geram vida, ligado a tradições e a maneiras das mais diversificadas possíveis. E que, nessa perspectiva, é possível sim dialogar, é possível sim somar atividades em comum sem nenhum problema. A centralidade desse trabalho, obviamente, é o texto bíblico, pensando aqui nas comunidades cristãs. O texto bíblico ele é a fonte de inspiração e de orientação, é a fonte de celebração da comunidade, e é fantástico essa ideia de uma narrativa que permite este congregar-se em torno dessa narrativa, isso é muito importante. E esta, obviamente, leitura bíblica, que vai ser objeto de outras aulas, é exatamente uma leitura bem específica de como fazer a leitura desta tradição, e a leitura comunitária e a leitura orante desta narrativa, que, de certa maneira, nós partilhamos ela com uma grande comunidade cristã. Enfim, eu espero ter respondido um pouco mais as indagações de que a teologia da libertação hoje em dia, ela não está preocupada propriamente com aquele mesmo oprimido lá dos anos 60 e 70. Hoje em dia, os desafios da libertação
é, por exemplo, conhecimento de mediação da nossa vida com a natureza, por exemplo, com a terra, com a produção de alimentos saudáveis. E aí a teologia é uma teologia que está interagindo muito mais com a ideia de ecologia do que com aquela ideia de excluídos dos anos 60, 70. Ainda que hoje nós tenhamos desafios. Nós não somos, talvez, aqueles excluídos dos anos 60, 70, mas nós temos outros desafios. O desafio de um conhecimento, por exemplo, eficaz na produção de alimentos orgânicos é a grande partilha, o grande desafio da comunidade que está em interação com a vida rural, ou mesmo, e sobretudo, com a vida urbana, dentro, por exemplo, dos projetos de hortas urbanas que têm surgido aqui no Brasil. Mesmo no centro urbano, nós nos alimentamos. E no cenário de encarecimento dos alimentos nos centros urbanos, aqui no Brasil, por exemplo, as hortas urbanas têm sido fonte de alimentação e alimentação saudável para várias famílias. Então, o excluído de outrora, que nós pensávamos nos anos 60 sendo uma vida rural muito precária, eu diria que ele, na vida urbana, ele existe ainda. As condições de vida nas favelas, nas grandes periferias, São Paulo, Rio de Janeiro, ou mesmo outras capitais como Recife, Teresina, São Luís, Porto Alegre, existem pessoas em condições de desemprego, por exemplo, crianças com problema de alimentação, e isso voltou muito forte. São Paulo virou uma coisa terrível e horrível, o centro de São Paulo, de pessoas morando na rua. Então, não é aquele excluído dos anos 60. No entanto, este cenário do excluído e do oprimido, ele não sumiu por completo. Temos outros desafios. Ainda existe pessoas em situação de rua nas grandes cidades, ainda que nós podemos verificar avanços tecnológicos em outras regiões rurais que passaram a ter internet, por exemplo, mas que também encontra alguns desafios, por exemplo, em conhecimentos que amplia a produção de comida, amplia a produção de comida saudável. Isso também é um desafio que, no contexto da teologia e da ecologia, isso vai se misturar e, digamos assim, é o desenho da teologia, ou do que ela se ocupa, uma teologia da libertação, do que ela se ocuparia em nossos dias. Como podemos ver, a teologia acaba entrando por necessidade numa seara de atividades um pouco mais ampla do que uma ideia de que o que importa é a minha relação com Deus, e a teologia não teria nada a dizer desse indivíduo que quer ter uma relação com Deus. Ela ignora se ele passa fome, ela ignora se ele se alimenta adequadamente, ela ignora se ele mora bem ou não, se ele tem uma terra ou não, se na grande cidade onde ele mora tem esgoto, tem água. Sim, na periferia de São Paulo você tem regiões que não tem água encanada, é um gato que vem, é uma cisterna que é feita e correndo o risco da cisterna ser contaminada. Então, a teologia da libertação acaba se tendo que pensar e articular toda a experiência do indivíduo com o sagrado e essas demandas. O teólogo, obviamente, não é engenheiro, mas enquanto teólogo, ele precisa entender que aquela comunidade precisa providenciar uma solução. É nesse sentido que ela acaba lidando com temas e assuntos os mais diversos possíveis. Porque não é possível ter vida digna na região de Parelheiros, em São Paulo, onde não tem água encanada, não tem esgoto, não tem fornecimento regular de energia elétrica, que tem que fazer um gato até ali.
que aquele indivíduo que está ali em Parelheiros, que vai trabalhar em Santa Amaro, ele percorre 2 horas e meia de ônibus a 3, só para ir trabalhar. Tudo isso tem que ser objeto do teólogo da libertação. Mobilidade de transporte público, mobilidade urbana. Então, não é que ele é um faz-tudo, mas que, em compromisso com a dignidade da vida, ele tem que, do lado das comunidades, digamos assim, fomentar reflexões. E esse fomento de reflexões, ela é motivada por uma ideia do sagrado, mas de um sagrado que não está fora do mundo e da vida da pessoa. Está inteiramente entranhada na vida da pessoa, nos desafios da vida que a pessoa tem. Considerando que a vida das pessoas, para terminar, tem que ser uma vida com dignidade. Não tem desta de que a vida melhor vai estar no céu, como muitas das vezes e curiosamente nós escutamos na teologia da prosperidade. Que como a sucessão de fracassos econômicos pode ocorrer, cria-se esse subterfúgio, tá bom, depois no céu é que vai ter mesmo. Considerando a citação de um teólogo, José Maria Castillo, um teólogo espanhol, ele diz que a partir dele eu traduzo isso aqui e afirmo que Jesus, quando falava de vida com abundância, ele não falava que essa vida com abundância seria no além. Ele falava que essa vida com abundância tinha que ser neste reino. O reino de Deus não é um reino, nessa leitura de José Castillo, não é um além. O Deus que ele então discorre nesse livro dele, Jesus Cristo, a humanização de Deus, se não me engano, é o título do livro, ele diz que, na sua experiência de teólogo renomado, que trabalha com isso há muitos anos, ele diz: na minha interpretação, nunca encontrei uma outra interpretação que não fosse. Jesus diz que haja justiça nesse mundo, porque esse mundo também é o reino de Deus. Não é uma coisa para além. Então a teologia da libertação se articula nesta ideia. Enfim, espero ter falado um pouco mais de que a teologia na roça é uma teologia que preocupa-se com a ecologia e com o meio ambiente. No meio rural, uma vida dotada de sentido, um contato sagrado com vários processos que foram dessacralizados e, portanto, nós não cuidamos, nós ignoramos e violamos. Então, tem essa perspectiva desse contato com a natureza nesse sentido, mas também ecologia e ambiente é pensado também nas grandes cidades. É possível pensar a alimentação de uma comunidade em São Paulo, em hortas feitas em vasos, partilha de comida e outras partilhas, e o ecológico na cidade, portanto, é essa rede de relações que produz a vida, e não uma rede de relação que é degradante daquele lugar que está se vivendo e degradante das pessoas que estão vivendo junto ali. Fraterno abraço e até uma próxima aula.